Muito bom dia, já boa tarde, meus karatecas. Gente, desculpa não ter feito esse vídeo de manhã. O jogo acabou às 6h30 da manhã daqui e eu assisti, Argentina-Colômbia. Então eu fui dormir às 6h32, porque eu estava exausto, eu não consegui ver a premiação, eu queria ver como é que ia ser a reação do Messi e tal. Foi legal, né? Com o Otamendi, com o Di Maria levantando o título. Enfim, acordei quase meio-dia, live do André, de placa, reunião para o melhor futebol do mundo. Então tava com os afazeres da TV, agora eu tô tendo um tempinho de vir aqui e de gravar um vídeo que, assim, é um vídeo difícil de eu fazer e eu ainda não tenho claro o que eu quero falar sobre mais um título do Messi da Copa América, analisar tecnicamente a Argentina e a competição e a bagunça, mas eu acho que tem um componente emocional Messi e prático também, né, assim, técnico também, importante. Começar pelas coisas, então, mais básicas. É um absurdo o que aconteceu. Eu não sei se a culpa é da Conmebol, se é dos Estados Unidos da América, ou de quem, ou se é alguma empresa privada que fez a segurança, mas, assim, é lógico que não se pode acontecer. Foi um risco muito grande, na minha opinião, que o jogo tenha sido realizado. As arquibancadas estavam claramente superlotadas, podia ter acontecido uma tragédia. Tivemos feridos e tal, mas acho que foi uma proporção até pequena para o que tudo poderia ter sido. Os Estados Unidos não passam no teste, né? Nem a Conmebol. A Conmebol a gente já esperava, agora os Estados Unidos sabem fazer evento. Os campos pequenos e ruins, cara, futebol se joga em 105 por 68, menos do que isso não dá. Com 105 por 68 já falta espaço, menos do que isso não dá. Campos ruins, o Bielsa falou dos campos de treinamento também. E para finalizar, o intervalo tem que ter 15 minutos, cara. Se os jogadores desaquecem e tudo que gera no corpo de um jogador é muito ruim, enfim. Os Estados Unidos sabem fazer eventos, né? Esporte, essas coisas, competição e tal. Não sei se é exatamente a melhor coisa para eles. O evento de futebol americano, de basquete, o tipo de torcida é muito diferente de pessoas inflamadas, emocionadas, nervosas, tensas, e é preciso saber lidar com isso tudo também. Acho que os Estados Unidos não souberam e também acho que a Conmebol errou em tudo. Enfim, questões práticas de futebol. A final não foi boa por conta disso, do campo, do tamanho, como toda a Copa América para mim não foi boa, foram jogos de muitas trombadas, de muitas paralisações, até acho que o Rafael Claus fez uma boa arbitragem. O primeiro tempo é bem ruim, assim como foi a final da Euro. A Argentina melhora no segundo tempo, tem alguns bons tramos de segundo tempo. E na prorrogação, com os times mais cansados, o jogo fica muito pausado e picotado também. Um belo gol do Lautaro, que fez uma boa Copa América. É bom para o Lautaro se levantar, né? Porque ele tinha feito uma má Copa do Mundo e perdendo muitos gols e deixando a Argentina na mão em momentos que a Argentina precisava do Lautaro, e a Copa América é todo o contrário. Aceitou o papel de não ser titular, acho que pela hierarquia que o Julián Álvares construiu era normal que ele começasse como titular, mas o Lautaro, que fez uma muito boa temporada na Inter, começou melhor e foi ficando mais cinza ao final da temporada, porque a Inter perdeu um pouquinho o brilho também pós-eliminação na Liga dos Campeões, mas a temporada que ele fez foi muito boa, bem melhor que a do Julián Álvares, e ele termina com o gol do título, que é bem merecido. A Argentina não jogou tão bem, mas ela continua competindo muito bem, né? Existe uma coisa que eu acho que os jogadores da Argentina têm dentro dessa seleção, de pertencimento, de alegria de estarem juntos, de se sentirem confiantes, de se sentirem bons. E eu acho que isso foi construído por conta da Copa América de 2021 e que depois disso eles ficaram invencíveis, né? Assim, antes de ser, você tem que parecer. E a Argentina, antes dela ser um time imbatível, ela se sente um time imbatível, e aí fica muito difícil no futebol, quando alguém acredita muito numa coisa, você competir, porque realmente acho que o estado anímico faz muita diferença. Cara, o Dibu Martínez joga muito melhor na seleção do que no Aston Villa, o Cuti Romero joga muito melhor do que no Tottenham, o Montiel muito melhor do que aqui no futebol espanhol, o Tagliafico, o Rodrigo de Paul, para mim, foi o melhor jogador da Copa América depois do James Rodrigues, ou junto do James Rodrigues, porque acho que o Rodrigo de Paul fez melhor final do que o James. O McAllister, embora o McAllister tenha feito uma baita temporada no Liverpool, a segunda metade principalmente. O Enzo Fernandes foi assim, né, no Chelsea essa temporada e também, e também na seleção. O Di Maria, que volta a jogar bem na seleção depois de uma temporada acidentada no Benfica. Enfim, os jogadores, de um modo geral, o próprio Messi, né, do Paris Saint-Germain da seleção,
e depois do Inter Miami, mais difícil de comparar, os jogadores, no modo geral, se sentem tão felizes, tão à vontade, tão imbatíveis, que isso acontece dentro de campo. Isso não é assim, gente, vamos fazer isso aqui. Isso tem que ser construído de uma forma que nem eles sabem como eles construíram, mas eles conseguiram. Construir um grupo vencedor, muito feliz, que talvez tenha sido o último grande ato, né? Porque sem Di Maria, sem Otamendi, e já dá para sentir que o Messi sabe que ele não vai chegar à Copa do Mundo. Foi uma Copa América bem discreta dele dentro de campo, com um problema no jogo contra o Chile, né? Que ele teve problema no adutor, aí fica de fora de um jogo contra o Peru. Contra o Equador joga muito limitado e sai de campo despedaçado contra a Colômbia, porque o tornozelo já estava do tamanho de uma abóbora, ainda assim continuou, e aí quando rompe o músculo não tem jeito. Então, sem muitos jogadores que foram muito importantes para construir isso, eu não sei se a Argentina vai continuar com esse espírito, que foi muito importante para ganhar essa Copa América, competiu muito bem, embora eu acho que o melhor futebol durante a competição tenha sido jogado por Uruguai e por Colômbia. Acho que a Argentina teve alguns bons momentos de bom futebol, mas acho que ela competiu bem, ganhou. Daqui a um tempo a gente vai lembrar que ganhou e não como jogou. Tampouco jogou extremamente mal. Assim, a Argentina competiu, né? Como ela aprendeu a competir nesses últimos anos e essa era vitoriosa que ela construiu nos últimos 4, 5 anos. Então, bom futebol não chamou atenção na decisão. Em outros momentos, Colômbia e Uruguai jogaram bem. Sobre o Messi, o choro dele e o fato dele ter voltado para o segundo tempo. O primeiro tempo, quando ele cai e ele rola para o campo, claramente ele está competindo, né? Porque para o jogo não recomeçar com a Argentina com a menos, para dar tempo do time mais ou menos se reorganizar e tal. E ele é atendido dentro de campo e depois volta para caminhar ali mais 3, 4 minutos, até tenta uma jogada. E ele volta para o segundo tempo, quando ele é substituído, a gente vê o tamanho que está o tornozelo dele. Porque não queria deixar o campo. Eu tenho a impressão, pelo que ele falou, pelo que o corpo dele está mostrando, e pelo choro, e pelo esforço para continuar em campo, que ele sabia que era a última final dele, então só se ele não aguentasse mais ele ia sair. Estava jogando apesar daquele tornozelo. O jogo estava meio que passando por cima dele, né? Porque o ritmo do jogo estava altíssimo e o Messi não consegue mais ter esse ritmo tão alto. E aí quando estoura o músculo da coxa, aí não tem mais jeito de continuar. É fisicamente impossível com um jogador uma lesão muscular. Assim, fisicamente não, porque ele pode ficar ali igual um jogador de totó, mas é materialmente impossível que ele continue. E ele foi substituído. O choro é muito curioso. O Cristiano Ronaldo e o Messi, né? Assim, como tudo na vida deles, parece que é quando um faz, o outro vai lá e faz também. Que os dois tenham chorado em matas de competições, foi motivos diferentes, mas esse choro tão público e sentido dos dois. Cara, os caras ganharam tudo por quase 2 décadas. E eu interpreto que o choro dos dois é por saber que eles não vão mais. Assim, existe um vício tão grande e um mérito tão grande dos dois, de quererem competir, de querer ganhar, de querer ser melhor e ser feliz ganhando, que quando eles sentem que está acabando, e quando acontece de acabar, o Cristiano Ronaldo na perda do pênalti ele deve ter sentido, e o Messi quando se machucou também, eles não estão preparados no calor das emoções para acabar, sabe? Eles queriam controlar quando acabar. O Messi queria controlar, que acabasse quando o jogo terminasse. Acho que o Cristiano também queria que as coisas acabassem, como foi contra a França, de preferência para o Cristiano, se tivesse sido ontem sendo campeão. Mas não me surpreende porque a gente viu acontecendo. Mas me chama muito a atenção que esses caras se recusem a não competir. Eles não aceitam não competir, eles querem competir, eles vão até, cara, a última gota de lágrima, de suor, o tornozelo parecendo uma cabeça de boneca, porque eles querem competir sem parar. Depois de ter ganhado tanto, é tão normal acomodar, é tão normal largar, é tão normal ser mais ou menos. E o grande mérito que eles têm, além de serem grandes jogadores, são excelentes jogadores de futebol, de serem grandes atletas, porque abriram mão de toda a juventude deles, de muito dinheiro, de muita fama, para poder passar o rodo em quem quiser, beber o que quiser, comer o que quiser. Abriram mão disso, primeiro porque tem as suas famílias e tal, sobre o passar o rodo, mas enfim, poderiam. Abriram mão de uma vida de prazeres para se concentrar na sua profissão. Então, grandes jogadores, grandes atletas e grandes mentalidades, cara. Porque agora a gente está vendo surgir o Lamine, e daqui a pouco vai ser o Estevão,
e o Endrick, e cara, e tá aí o Mbappé e tal, e eu não sei se esses caras vão ter a mentalidade de Messi e Cristiano para querer estar daqui a 20 anos chorando porque não aguenta mais. Então, assim, sobre os méritos de que o pé esquerdo do Messi, e que as assistências, e que o salto do Cristiano e tal, sobre isso a gente já falou muitas vezes. Agora, que eles não aceitem acabar, que depois de tudo isso eles não estejam preparados para acabar, é demais, é demais. Eles são, os jogadores, eles são os influencers, né? Eles influenciam. Eles são grandes ídolos, eles são copiados, eles são imitados, e eu acho que se vocês aí puderem copiar a força de vontade, o espírito e a mentalidade ganhadora de Messi e de Cristiano, que não aceitam perder depois de terem vencido tantas vezes, acho que vocês, e se eu fizer a mesma coisa, a gente vai ser um pouco melhor no que a gente faz. De não se acomodar, de não aceitar menos do que o, sabe assim, não aceitar um segundo lugar, não aceitar pouca coisa. Então, assim, eu valorizo muito o exemplo e o choro deles, porque mostra que perder não faz parte, que perder não é aceitável. Ou que, tudo bem, se for derrotado pelo adversário, tiver que perder, que se perca. Mas que o sentir que está acabando deles é muito comovente, é comovente. E aí o Messi sai como campeão de novo, né? O Messi sai como bicampeão da Copa América, campeão do mundo, campeão do Sub-20, das Olimpíadas, que nem entram para a conta de títulos, né? O Messi tem 43 títulos, se não for contar o Mundial Sub-20 de 2005, as Olimpíadas, né? Acho que 100, porque são 45, acho que são 42, porque tem que tirar as Olimpíadas, o Mundial e uma Supercopa, que ele não jogou com o Barcelona, estava machucado. Então são 42. É o maior vencedor ainda, porque o Dani Alves, que também conta que tem 43, também tem que tirar um Sub-20 do Dani Alves e um torneio na Malásia. Torneio Sub-20 na Malásia. Então, o Messi sai como o maior vencedor da história do futebol, ainda pode ganhar coisas, mas ele hoje é o maior vencedor da história do futebol. Na seleção da Argentina, ganha todos os títulos e ainda repete a Copa América. Consegue construir uma forma do futebol argentino e da seleção da Argentina de se sentir feliz, representada, confortável, isso tudo que eu estava falando inicialmente. Então, ainda sai por cima. Foi uma grande Copa América? Não foi. Isso faz dele menos campeão e menos mérito? Não, porque a Copa América de 2016, que ele erra o pênalti na decisão, mas que ele joga muito bem, ele não sai campeão, mas, cara, é uma injustiça ele não sair campeão naquela Copa América por tudo que ele jogou. Então, de vez em quando, jogou bem e não ganhou. Outras vezes não jogou tão bem. Acho que pouquíssimo por culpa dele. É culpa da idade, o tempo passa para todo mundo. E ele terminou campeão. Então, foi bonito de ver. Ele tendo um encerramento na frente do seu torcedor, podendo ganhar mais um título. A gente imaginava, e acho que ele imaginava, que 2022 tinha sido a última. Tem uma frase aqui na Espanha que é: o carteiro sempre toca duas vezes. Ele achou que tinha acabado em 2016, aí ele joga 2018 e não ganha, aí ele joga 2019, depois a Copa América não ganha, e ainda continua tentando e termina com 2 Copas Américas, uma Copa do Mundo. Então, também serve de exemplo pra gente, né? O carteiro sempre toca 2 vezes. Então, a gente sempre tem uma segunda chance. E o Messi aproveitou a segunda, a terceira, a quarta, sei lá qual chance para conseguir os seus títulos tão esperados. Se afasta ainda mais da discussão com o Cristiano numa dessa, né? Porque além de tudo, cada um tinha um título dentro do seu continente. O Messi tem 2, o Cristiano 1 e o Messi ainda tem a Copa do Mundo. Então, para essa comparação que as pessoas fazem, e eu falo as pessoas porque eu já falei várias vezes aqui que para mim não tem comparação de quem é o melhor e o maior entre Messi e Cristiano Ronaldo. Então, mas para a comparação que as pessoas fazem, o Messi ainda dá um passo muito importante, né? A mais que o Cristiano, que é uma conquista a mais com a sua seleção. E o Cristiano já falou que não vai jogar mais Euro, então se ele chegar até a Copa do Mundo de 2026, vai ser a última chance dele de ter também, e é muito difícil para todos ganhar a Copa do Mundo, então ele ainda dá espaço a mais. Nessa disputa do século XXI, tão particular, a maior rivalidade do século XXI, Messi e Cristiano Ronaldo, e que está ficando para trás por conta desses últimos anos e os feitos do Messi com a seleção da Argentina, então assim, já o que para mim dentro de campo é uma discussão que não existia, de quem é melhor, de quem é maior e de quem tem mais coisas, ainda esses últimos anos do Messi com a seleção vão dando a ele essa distância para o Cristiano. Sobre finalíssima. Bom, sobre o jogo Copa América, era isso que eu tinha para falar. Sobre a finalíssima,
Eu participei agora há pouco do Diplac e tem gente me perguntando, pô, a finalíssima no Camp Nou ia ser incrível. Messi contra Lamine Yamal e ele voltando para Barcelona e tal. Tem um ponto aqui que é muito importante, gente, que é a relação do Camp Nou, de Barcelona, do barcelonista com a seleção espanhola. Não é todo barcelonista que é catalão independentista, não é todo barcelonista que odeia a Espanha, mas sim que existe uma relação muito distante. A seleção da Espanha não joga em Barcelona, no Camp Nou, há 40 anos quase, desde 1987, 38 anos, 37 anos. Então, jogou aqui em Barcelona algumas vezes, chegou a jogar no Camp Nou a final das Olimpíadas de 92, mas simplesmente por uma questão de tabela. Barcelona era a sede das Olimpíadas, o Camp Nou era a sede da final e a seleção da Espanha chegou, mas a seleção principal profissional da Espanha desde 87 não joga. Então, acho muito pouco provável que aconteça. Seria lindo, seria uma poesia maravilhosa. Que esse reencontro aconteça e que seja no Camp Nou e que poderia ser a volta do Messi para o Camp Nou sem passar pelo Barcelona, né, sendo com a seleção da Argentina, por conta da relação que ele tem hoje com o presidente do Barça. Então seria muito bonito, mas tem esse ponto que eu acho muito complicado. Acho muito complicado que aconteça por conta disso. Bom, é isso. Eu vou passar rapidamente para falar de Cruzeiro e Red Bull Bragantino, porque eu tinha prometido, porque isso deveria ser um vídeo só da Copa América, mas como aqui no café, não peguei nem taça de café hoje, ignorei completamente, é só o nome do quadro mesmo. Mais um jogo muito consciente do Cruzeiro. Estou falando quase toda a rodada aqui do Cruzeiro e tal, e dos outros que eu vou assistindo. Tem um ponto que eu acho muito interessante, que eu trago para vocês, que é a capacidade que esse time do Cruzeiro tem de encarar os jogos, de preparar os jogos. O Fernando Sebra preparou o jogo do Bragantino e o Cruzeiro teve uma postura, e deu para ver que não foi o Cruzeiro que dançou a dança do Red Bull Bragantino, que ficou surpreso que o Bragantino tenha pressionado, tenha ocupado o campo de ataque, que tenha tido mais presença no campo de ataque do que o Cruzeiro teve. Não, o time se preparou para isso, viu como que o adversário jogava, como que poderia explorar, mesmo jogando em casa, o Cruzeiro foi perigoso nos contra-ataques, fez um gol de contra-ataque, teve 2 anulados e depois marcou mais um contra-atacando. Então, e foi muito diferente do jogo contra o Grêmio, que o Cruzeiro foi jogar fora de casa, mas a boa ideia contra o Grêmio era deixar o Grêmio nervoso. Então ter posses de bolas longas e longas e longas, e que o Grêmio corresse atrás e que desorganizasse o Grêmio. E que foi diferente do jogo contra o Corinthians, que o Cruzeiro chutou muito de fora da área, porque o Corinthians entrava muito na área, estava assustado. Então o fato do time a cada jogo se preparar de uma forma diferente, estudar os jogos, estudar os adversários, e que o técnico consiga passar isso bem para os jogadores, e que depois eles consigam desempenhar bem, eu acho que é o ponto que está fazendo esse time jogar tão bem. Além, e a partir daqui entram os jogadores, né? Entra a grande fase do Matheus Pereira, a ótima fase do William, o Veron, que de novo marcou e teve uma participação interessante, o Arthur Gomes, que está ficando muito confiante e perigoso nos contra-ataques, a estreia do Matheus Pereira, do Matheus Henrique, que foi muito bem também. Acelerado, né? Característica diferente do Lucas Silva. O Lucas Silva dá pausa, que é importante. Tem que jogar melhor o Lucas Silva porque não está rendendo tanto tecnicamente. Mas a pausa é muito importante no futebol. Só correr e só atacar e tal não é o que o time vai precisar toda hora. Então o Matheus Henrique entrou com característica de acelerar mais e o Lucas dá mais calma. Mas o principal que eu queria trazer rapidamente aqui era a capacidade do time de entender o que os jogos precisam, se preparar para isso antes, que os jogadores não se surpreendam com o que a partida está apresentando para eles, ou seja, o trabalho pré-jogo do técnico é bom, e que depois os caras vão saber executar. O que o jogador de futebol mais quer é entrar em campo sabendo o que vai acontecer, o que espera ele do outro lado. Eu acho que isso está acontecendo nesse momento do Cruzeiro, os caras estão rendendo bem, entendendo bem, eu acho que é o mérito do Fernando Seabra. Vamos ver a partir de agora, com mais jogadores, como que ele vai administrar a entrada dos caras. O Cruzeiro daqui a pouco vai ser mais visto, mais estudado pelos seus adversários. É muito mais difícil ser vidraça do que ser pedra. Daqui a pouco os adversários vão criar mais dificuldades para esse time, vão tentar explorar também que o Cruzeiro joga, que tem a bola, que vão contra-atacar, enfim. Daqui a pouco as coisas tendem a ficar ainda mais difíceis. Veremos. É isso, meu povo. Esse foi o Café com Beckler desta segunda-feira. Para vocês. Vocês fiquem ligados, porque eu acho que eu vou fazer uma enquete naquele perfil do canal do Instagram, né? Aquele canal do Instagram ali dá para montar uma enquete, porque eu tô com uma ideia de quadro para essa temporada,
que é uma vez por semana eu falar as notícias do Barcelona. Eu meio que repassar as notícias do Barcelona, o que tem de mais importante, o que aconteceu de mais importante naquela semana e comentar um pouco. Inclusive o Ronald Araújo vai operar, né? Vai ficar 4 meses fora e vai ser uma boa oportunidade do Mika Faye começar a temporada. Mas enfim, isso é vídeo, eu vou fazer esse vídeo durante a semana, tá? Durante a semana, a próxima atração do canal será um vídeo sobre as notícias do Barcelona até aqui de pré-temporada, de informações de mercado e tal. Na quarta ou na quinta-feira, muito provavelmente na quarta. Mas eu quero fazer isso toda semana. Já tô com essa ideia desde temporada passada. O problema é que na segunda tem o café, na sexta tem o Beckler Responde, no meio disso normalmente tem jogos e passar as notícias da semana na quinta ou na terça é meio estranho também, né? Final de semana às vezes tem jogos, então às vezes eu passo a notícia no sábado de manhã, vocês ainda estão consumindo o Beckler Responde, tem jogo no sábado à tarde. Então não sei, vai acontecer. Nós teremos nessa temporada um quadro com as notícias da semana do Barcelona, que aconteceu de mais importante, eu comentando. Tem que ser num dia fixo, eventualmente sai um dia antes, um dia depois, mas o certo é ter um dia fixo. Eu ainda não sei qual que é. Então vocês fiquem ligados porque eu vou consultar vocês. Se inscreve lá no Instagram, no meu canal, porque ela é mais fácil de criar enquete. E a partir daí a gente vai ver, eu vou ver a opinião de vocês e depois eu vou tomar também minhas conclusões para ver qual é o melhor dia para sair esse quadro. Bom, agora é isso, gente. Valeu, tá? Um beijo para vocês, boa semana, juízo e se inscreve aqui para não perder. Próximo vídeo é esse, as informações de início de temporada do Barcelona e depois sexta-feira o Beckler Responde. Se tiver alguma coisa no meio disso, eu gravo por aqui. Beijo, gente. Valeu.